Olhar o coração, conhecimento, inovação e arte. É este o tema do Congresso Português de Cardiologia, que acontece entre 22 e 25 de abril e que vai reunir cerca de 2.500 médicos, maioritariamente cardiologistas. As doenças cardiovasculares são atualmente a maior causa da mortalidade em Portugal e no mundo. A origem das mesmas pode vir de variados fatores, como o tabagismo, colesterol elevado, diabetes, hipertensão arterial, obesidade e sedentarismo. Cerca de 55% da população portuguesa, entre os 18 e 29 anos, apresenta pelo menos 2 fatores de risco, pelo que é necessária a divulgação de informação e formas de prevenção. Com o Saúde em Jogo, na Bola TV, para falar, como já percebeu, de coração e das novidades na saúde cardiovascular. Vamos tentar saber o que vai acontecer no encontro maior da Sociedade Portuguesa de Cardiologia com quem, melhor para o fazer, o diretor do Congresso, o cardiologista Mário Oliveira. Desde já agradeço-lhe por estar comigo, Sr. Professor, é um gosto tê-lo aqui. O tema deste congresso, à partida, parece misturar uma série de coisas. Olhar o coração, conhecimento, inovação e arte. Isto tem a ver com a sua veia de monólogo ou não? Não, tem a ver com a nossa profissão. O Congresso não é o espelho do Presidente. Claro. O Congresso é o espelho da cardiologia e, em particular, da medicina cardiovascular. E depois de nós pensarmos muito como queríamos que fosse o Congresso Português de Cardiologia este ano, concluímos por unanimidade que o nosso foco é o coração, e daí olhar o coração, claro. Mas todos nós temos a vivência de que o Congresso Português de Cardiologia é, na realidade, o ponto maior da difusão do conhecimento de forma concentrada para a população de cardiologia em Portugal. E daí o conhecimento. E, por outro lado, não é possível haver conhecimento sem inovação. Vou dizer de outra maneira. Não é possível haver mudança ou crescimento do conhecimento sem inovação. E por isso as coisas não se podem dissociar. O Congresso aposta muito na área de inovação, particularmente da inovação tecnológica. E, portanto, há momentos no Congresso que são novos para nós, nomeadamente, se é que posso avançar um pouco, nomeadamente o facto de termos um espaço nobre onde jovens investigadores, médicos, académicos, estudantes ligados a equipas que estão a pensar, a idealizar novidades, que venham apresentar as ideias dos seus projetos. Deles. Este momento chama-se o Cardio Arena. Sim. E, portanto, de certa forma, podemos dizer que é um espaço novo, quase semelhante ao Shark Tank, que é uma coisa que as pessoas têm muito na cabeça, mas, de facto, é um espaço onde, sobretudo, investigadores portugueses que estão muito ligados a startups das universidades que temos pelo país a trabalhar muito bem nestas áreas, que vêm apresentar conceitos e ideias que possam vir a ser desenvolvidas nos próximos 4, 5, 6 anos. Tecnologia de ponta dentro da área cardiovascular. É mesmo de ponta, porque a pessoa pode ter um conceito, uma ideia de um software para aplicar numa determinada situação de diagnóstico e vem apresentá-la como uma ideia. Portanto, ninguém vem entregar o projeto a ninguém. Claro. Vem entregar uma ideia, debater uma ideia com um júri, ou com um jurado, se quisermos chamar assim, que faz parte do nosso dia-a-dia, pessoas ligadas à ciência, à investigação, CEOs de grandes companhias com tradição na investigação na área tecnológica. E, portanto, eu acho que este vai ser um momento alto do Congresso. E agora pergunta-me, e arte? Arte. Pode ser o estado da arte, também podíamos ir por aí. É muito frequente quando o cardiologista é chamado a fazer uma conferência, pedirem para falar sobre o estado da arte. Claro. É comum. E, de facto, uma pessoa quando tem muita experiência numa determinada área está a debater a arte do conhecimento, a arte de gerir o conhecimento, a arte de aplicar o conhecimento. E, por outro lado, mas não é só se isso, nós olharmos à nossa volta, nós identificamos rapidamente
entre os médicos muita gente que é um excelente médico, é um excelente profissional e, além disso, é músico, é escritor, é pintor, é fotógrafo, etc, etc. Portanto, há eu diria que uma ligação direta, não é? Que eu senti desde muito novo, uma necessidade de ter alguma ligação a determinadas formas de arte, que agora, do meu ponto de vista, acho que podem contribuir para sermos melhores médicos, para entender melhor as pessoas. Os príncipes da medicina eram isso. Eram Exatamente. Pessoas que, de facto, eram maiores na sua arte, na arte clínica, mas que depois tinham um conhecimento fantástico também sobre as questões da arte e da literatura. E se nós retrocedermos muitos anos e olharmos para a história da medicina, sim, percebemos que, aliás, como acabou de dizer, que o médico, para exercer melhor a sua capacidade invulgar de detectar, documentar, descobrir e tratar, sim, tinha que saber muitas outras coisas. Claro. E o que nós nos apercebemos é que, à medida que envelhecemos e que amadurecemos e solidificamos o nosso conhecimento, se tivermos muito contacto com as pessoas e utilizarmos arte na forma do nosso engenho, nós trabalhamos muito melhor. Somos capazes de apreender melhor as coisas, portanto, de aplicar melhor o nosso conhecimento. Está-me a dizer que vão ter arte, sem ser a arte da medicina, claro, e a arte Posso até no Congresso. Dizer, e agora vou fazer aqui um jogo de palavras, sim, nós vamos ter, durante o Congresso, um quarteto de estudantes da Escola Superior de Jazz, portanto são alunos, sim, que serão artistas no futuro, mas sim, são alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que vêm com o seu mestre, com o seu professor, que é um doutorado em jazz, o professor Máximo Cavalli, e que vai dar uma aula aos médicos sobre a ciência da arte. O que é que isto quer dizer? Como são músicos de jazz, são alunos da Escola Superior de Jazz, eles vão ensinar-nos porque é que um tema que foi composto há 50 anos ou há 60 anos, independentemente da versão que tenha hoje em dia, continua, sim, a ser um sucesso. Claro. E isso é a ciência, da arte. É a ciência da arte. Portanto, está a ver, jogando com as palavras, nós conseguimos misturar aqui... Tudo isto é conhecimento. Portanto, vai ser um congresso diferente, é isso que me está a dizer? Vai ser um congresso com algumas diferenças. O Congresso Português de Cardiologia é, eu acho que isto é unânime, sim, um dos maiores eventos científicos para reunir 2.500 pessoas. É um evento que em 4 dias concentra mais de 2.500 pessoas, largas dezenas de convidados estrangeiros de topo, estamos a falar de gurus de determinadas áreas que vêm com muito prazer dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá, de toda a Europa, partilhar connosco estas coisas, fazer aquilo que nós chamamos networking. Quando vem um convidado a discutir coisas connosco, ele não vem só dizer aquilo que lhe apetece, ele vai ter reuniões que são intercaladas no programa científico e essas reuniões que estão pré-programadas são para debater o que podemos fazer no futuro com este conhecimento e, portanto, é aquilo que nós chamamos criar networking, criar uma rede de investigadores, de pensadores para debater determinado assunto e é assim que há intercâmbio com diferentes países. Já voltamos à nossa conversa, vamos agora sair do estúdio. A importância da atividade física regular, como se sabe, é primordial para termos uma vida mais saudável e para sermos mais fortes. Hugo Muniz, vou dar-te a palavra, está na hora da vida ativa. Olá. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Hoje vou tentar ajudar um pouco na promoção da atividade física no seu geral e de que forma é que nós, enquanto profissionais, conseguimos ajudar nesse sentido. Sabemos que a atividade física está diretamente relacionada para uma saúde mais forte, mas será efetivamente que o cardiovascular é o caminho mais certo e mais simples de realizar? A questão do treino cardiovascular já é a partir de treinar força. Mas estamos constantemente a utilizar movimentos cíclicos no mesmo plano, em torno dos mesmos eixos. E é fundamental completar esses eixos e planos de movimento através do estímulo de força. Mas, no entanto, fala-se muito da questão de treinar, fazer uma caminhada 3 vezes por semana, 30 minutos. É efetivamente importante, mas eu aqui daria também importância, o mesmo nível de importância ao treino de força. Por isso, se o treino de cardiovascular é mais importante, se calhar eu diria que é mais fácil, porque está mais ao alcance da população. No entanto,
relembro cada vez mais a importância do estímulo de treino de força. Muitas das vezes o que acontece é que nós na base temos a população supostamente saudável, mas rapidamente, com a prática não orientada, tornamos uma população não tão saudáveis, com as dores articulares, com as dores da anca, do joelho, do tornozelo, da coluna, da cervical, e por isso o profissional está cá exatamente para salvaguardar essas questões, para orientar bem o estímulo do treino, para orientar bem as devidas adaptações e para que a população e a própria atividade seja cada vez mais promovida de forma segura, eficaz e eficiente. E é neste sentido que os profissionais estão cá para vos ajudar. Por isso, lembrem-se, juntos por uma saúde mais forte. Até para a semana. Estivemos com o PT Hugo Muniz, responsável pelo espaço Vida Ativa, regularmente no Saúde em Jogo. Volto à conversa com o convidado de Saúde em Jogo de hoje, o professor Mário Oliveira, presidente do Congresso Português de Cardiologia, que acontece no Algarve entre 22 e 25 de abril e que nós já percebemos que vai ser um congresso grande mais uma vez. Professor, vamos falar agora um bocadinho do estado da arte em cardiologia, ou seja, como é que está a cardiologia, como é que hoje, olhando para a cardiologia e no tempo em que era estudante, como é que vê esta evolução? O que é que aconteceu de diferente e em que estadio é que estamos? Bom, a evolução tem sido fenomenal, mas eu quero começar por dizer que Portugal está muito bem fornecido de especialistas em cardiologia. Em todas Quantos as são? Há um Neste número momento, eu não posso garantir o número com muito rigor, mas o número de cardiologistas em Portugal, cardiologistas especialistas, rondará os 800 neste momento. Não é um número gigantesco, é isso que eu ia perguntar. Mas se a distribuição for adequada e se houver cardiologistas em todas as áreas do país, com hospitais públicos que estão a servir a população, eu diria que serviria. Mas isso não acontece, portanto, como sabe, há uma distribuição heterogénea e há locais do país onde claramente seria necessário colocar mais cardiologistas. E, na realidade, nós ficamos no ranking numa posição que não tem nada a ver com o número de cardiologistas que nós temos. Portanto, há um esforço muito grande de toda a coletividade para termos investigação, termos projetos muito bem definidos para participar. Agora temos um problema de recursos humanos, que é isso que eu ia dizer. Tal história. E os recursos humanos significa que as pessoas trabalham em hospitais, a maioria em hospitais públicos, e trabalhar num hospital não deve ser só olhado como capacidade assistencial. Claro. Portanto, hoje ser um especialista nesta área tão complexa envolve sempre a necessidade de ter uma boa capacidade assistencial no centro onde se trabalha, mas ter uma boa capacidade formativa e educacional e ter projetos de investigação. Esse é o alerta que deixa, que de facto temos que nós já deixamos há muito tempo. Porque depois também é preciso motivar as pessoas para estarem nas suas carreiras hospitalares. Claro. E neste momento, infelizmente, a motivação não é muito aliciante. Neste momento não serão aquelas carreiras que de facto... Mas isto também se vai discutir no Congresso Português de Cardiologia. Também vão discutir todos esses problemas. O Congresso Português de Cardiologia tem, por exemplo, algumas sessões onde se vai discutir isto, mas há uma que neste momento me atrai imenso, que há uma área nova, que é da implantação percutânea de próteses em posição valvular aórtica, que se chamam TAVIs, é o termo que se utiliza, e que substitui a cirurgia de peito aberto na patologia valvular aórtica. E, neste momento, obviamente, este procedimento é caro. Tem custos que não estavam pensados há 10 anos atrás. Esta área tem um crescimento imenso. Porquê que tem um crescimento imenso? Porque a população está a envelhecer até muito rapidamente, do ponto de vista histórico, há um envelhecimento muito rápido na população nas últimas décadas e, portanto, há cada vez mais pessoas à procura deste tipo de tratamento. Há 10 anos não se fez contas a pensar que isto ia acontecer e, portanto, vai haver uma sessão onde, inclusive, vem o Ministro da Saúde discutir connosco se o país está preparado para assistir a este crescimento deste tipo de intervenção em termos de custo. Já sabemos que o tratamento é custo-efetivo, mas será que estamos preparados do ponto de vista financeiro para responder a este desafio? Isto far-se-á também na área da implantação de dispositivos eletrónicos, que é uma área complexa e que tem custos também acrescidos. São os desfibriladores, são os sincronizadores cardíacos, onde também se fará esse tipo de discussão. Falamos também para as novas técnicas em cirurgia cardíaca. Portanto, essa questão dos recursos financeiros, dos logísticos e humanos também vai estar presente no Congresso.
Professor, eu tenho aqui uma questão que muitas vezes é colocada e eu ainda não consegui chegar a conclusão nenhuma porque não sei se isto é real ou não é. Costuma dizer-se que as doenças cardiovasculares nos próximos anos vão diminuir muito e que, portanto, vão ser ultrapassadas pelas doenças oncológicas. Eu não sei se isto significa que, de facto, os portugueses estão a tratar melhor o coração deles e os cardiologistas também estão a ajudar em todo este percurso, ou se, de facto, o problema é outro, é, de facto, o crescimento em larga escala das doenças oncológicas, que não se consegue travá-lo tão facilmente como se consegue travar neste momento as doenças cardiovasculares. Na realidade, eu acho que é um problema muito abrangente, que não é igual... Se calhar dava um programa. Porque não é igual em todos os países. E não é igual por múltiplas razões. Sim. Mas uma delas é que há países que ainda não conseguiram desenvolver, como nós desenvolvemos nas últimas 2 décadas, ou 3 décadas, melhor dizendo, não conseguiram desenvolver o seu programa de prevenção cardiovascular e de intervenção. O segredo está na prevenção cardiovascular. Na prevenção, claro. E, na realidade, nós hoje conhecemos bem fatores de risco que nós chamamos hoje clássicos, como a hipertensão, a obesidade, a diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo. São fatores de risco que nós chamamos clássicos. Claro. Depois haverá outros que não são clássicos e vão descobrindo. Claro. Nós sabemos hoje que em Portugal, nos últimos 30 anos, houve uma redução muito significativa, talvez das mais marcantes a nível europeu, na mortalidade cardiovascular, exatamente porque os programas de prevenção cardiovascular passámos a ter os nossos médicos de família, que são de facto uma chave fundamental para termos bons resultados, a estarem muito atentos à problemática da medicina e da patologia cardiovascular e nos seus consultórios, no dia-a-dia, que cada um tem que atender 1.500 a 2.000 utentes, portanto, a olhar para esses utentes e a ter programas locais nas unidades de saúde familiar, programas para tratamento, prevenção e acompanhamento e tratamento e prevenção das complicações da diabetes, o problema da hipertensão, que na realidade quase 50% dos portugueses, sabe-se hoje, dos diferentes estudos recentes, que são hipertensos. Não são todos hipertensos graves, mas são hipertensos. E essa hipertensão tem que ser tratada. E eu acho que este conceito que é preciso tratar os fatores de risco ditos modificáveis, isto caiu na população, provavelmente com o empenho do professor Fernando Pádua, décadas atrás, e depois toda a dinâmica que isto veio causar contribuiu muito para esta questão. É uma questão muito significativa. Na realidade, hoje, a mortalidade por doença oncológica e a mortalidade por doença cardiovascular estão a ficar muito parecidas. Muito parecidas. Talvez, como disse há pouco, talvez a capacidade da prevenção da doença oncológica não seja tão eficaz quanto tem sido na doença cardiovascular. Porque a doença oncológica está muito virada para o tratamento, porque é preciso tratar as pessoas, e portanto vão sempre surgindo novidades no tratamento. Em termos de prevenção é mais difícil, nós começamos a identificar situações que se associam a maior risco de doença oncológica, mas algumas delas não nos conseguimos dissociar delas. Ainda não. A utilização dos alimentos pré-confeccionados e pré-preparados, tudo isso, que usa sempre componentes. É muito mais complicado de chegar aí, não é? Professor, já voltamos à nossa conversa. Hora de dar importância agora aos conselhos e vem na sequência do nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua. Está connosco porque, diz ele, somos o que comemos. Olá! Hoje vamos falar de declaração nutricional e de que forma é que esta pode influenciar a escolha dos alimentos que faz no supermercado. A declaração nutricional tem como objetivo esclarecer o consumidor no que toca à constituição nutricional dos alimentos e, por isso, apresenta os nutrientes que estão definidos na legislação. Em primeiro lugar, a declaração nutricional apresenta o valor energético do alimento. Este pode ser em kilojoules ou em quilocalorias. Normalmente, as quilocalorias é aquele termo que toda a gente conhece e já ouviu falar como calorias apenas. A declaração nutricional é normalmente apresentada sob 2 formas. 100 gramas do produto, ou seja, se retirarmos 100 gramas do produto embalado que estamos a comprar, qual é que será a sua constituição nutricional, ou por dose. Vamos exemplificar. Um pacote de batatas fritas.
Se a dose referente forem 30 gramas, significa que, em média, a dose que devemos comer daquele pacote serão as 30 gramas. Deve comparar sempre dois produtos similares e não dois produtos diferentes. Não devemos comparar um pacote de batatas fritas com um pacote de massa. Devemos sim sempre fazer a comparação entre duas coisas equivalentes. Nunca devemos olhar para a constituição de um alimento que consta na declaração nutricional e escolhê-lo apenas pelo valor energético. Este é o valor que toda a gente conhece e normalmente utiliza para fazer as suas escolhas. Mas a nossa alimentação é muito mais dinâmica do que apenas a quantidade de calorias que ingerimos. É feita, sim, da quantidade específica de cada nutriente que ingerimos. Se o seu objetivo é perder peso, sim, deve escolher alimentos com menor quantidade de energia por 100 gramas, com menor quantidade de gordura, sobretudo gordura saturada, e menor quantidade de açúcar, privilegiando assim a quantidade de proteína, que deve ser mais elevada. A alimentação humana deve ser variada, completa e equilibrada. Sobretudo, a alimentação humana deve ser adaptada a cada indivíduo. Consulte um nutricionista e perceba exatamente quais são os alimentos mais apropriados para a sua saúde. Até para a semana. Somos o que comemos com Miguel Godinho semanalmente aqui no Saúde em Jogo. Estamos quase no final do nosso programa, professor, estamos mesmo no final. Mas depois faremos outros, com certeza. Faremos outros com todo o gosto. Sempre que quiser, a casa é sua, estamos abertos. Queria só que me dissesse, de facto, se os portugueses estão a tratar melhor, de facto, do coração deles. Antes de finalizarmos. Na sequência do que dissemos, Pois, eu acho que sim. Sim. Mas quero deixar um alerta, que é um alerta geral. Os nossos pensadores têm dito que a geração que vem a seguir à nossa, muito importante, os nossos filhos, provavelmente não vão trazer um decréscimo tão marcado nas doenças cardiovasculares por causa do problema da obesidade e do sedentarismo. Ou seja, a obesidade é um fenómeno, do ponto de vista epidemiológico, em crescendo, chama-se uma das epidemias do século XXI, a par com a diabetes, e o que acontece é que podemos pela primeira vez ter uma repercussão de não decréscimo da mortalidade cardiovascular, mercê de grande número de obesos e pessoas que não praticam atividade física, que é um fator importante e que faz parte das recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia, que todas as pessoas deveriam, pelo menos 5 vezes por semana, ter 40 a 50 minutos de exercício, que pode ser uma caminhada, nós não imaginamos, pode ser uma caminhada. Sim. E de facto isso está a perder-se. Né? Exatamente. E portanto há uma preocupação dos pensadores de que podemos estar a correr esse risco. E portanto uma das mensagens que temos de transmitir às gerações seguintes é que atenção à obesidade, que neste momento, mesmo em Portugal, mais de metade das crianças têm excesso de peso, não estou a dizer que são obesas, têm excesso de peso, e portanto, se têm excesso de peso aos 12 anos, e se não mudarem o seu lifestyle, o seu estilo de vida, muito provavelmente aos 30, 40 anos serão verdadeiramente obesos, com diabetes ou pré-diabetes, com hipertensão, com dislipidemia. Portanto, tudo isso vai ser preciso corrigir. É um alerta que se tem que deixar, mas eu quero acreditar que as nossas campanhas, e nesse contexto todas as sociedades ligadas à medicina cardiovascular, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Sociedade de Hipertensão, a própria Fundação Portuguesa de Cardiologia, deverão, obrigatoriamente, e estamos a pensar nisso, ter em curso campanhas informativas para esta área da prevenção da morte cardiovascular e, nomeadamente, da morte súbita, que não falámos hoje, mas é de facto uma das áreas mais preocupantes e para as quais é possível definir estratégias que tenham um impacto na redução da morte súbita, que é, dentro da morte cardiovascular, a mais exuberante. E nessa matéria, eu acho que estas associações científicas ligadas a diferentes especialidades, mas que têm uma responsabilidade maior com a coletividade, deverão, e estão a fazer isso, desenvolver campanhas para informação e para voltar a trazer as pessoas ao alerta da necessidade de reduzirem os seus fatores de risco e, naturalmente, a mortalidade cardiovascular. Muito obrigada, professor Mário Cordeiro. Foi um gosto tê-lo aqui. Bom congresso, que corra tudo como o senhor deseja. O final do Saúde em Jogo, a si que nos acompanhou, agradeço também a sua preferência e já sabe que eu volto para a semana porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.